Vamos fazer a nossa oração inicial, né, pedindo a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos à Virgem Maria que nos acompanhe nessa reunião, nesse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo, nós vamos começar. Então é preciso, é claro, que vocês tenham a Bíblia aí nas mãos, né? Eu não vou fazer muitas citações dos livros, mas dos comentários que eu fui lendo, né? E o livro de Ruth me chama muito a atenção. 2 versículos que eu vou trabalhar, eu vou trazê-los aqui. O primeiro deles é esse. Não é? Quando a Ruth, Naomi tenta convencer que Ruth e a sua outra cunhada, sua outra nora, vão embora, e Ruth, ela é enfática, né? Ela expressa a sua vontade. Não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores eu irei, aonde habitares eu habitarei. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Essa foi assim uma profissão de fé, vamos assim dizer, não é, de Ruth, no Deus de Naomi, no Deus não é, da fé de Naomi. A título de introdução geral, não é? O livro de Ruth é, em extensão, um dos menores livros da Bíblia, com 4 capítulos e cerca de 85 versículos. Porém, a sua qualidade é enorme. Apesar de pequeno, ele é enorme na sua qualidade. A história nele narrada é sensível, atrativa, completa. Aquele grande escritor alemão, Goethe, diz que Ruth, o livro, pode ser considerado como a mais encantadora pequena narração épica que já nos foi transmitida. Então a gente descobre ali, não é, que os escritos bíblicos, eles têm também um poder literário, vamos assim dizer. Uma narrativa bíblica, ela também tem a sua repercussão literária. Então, uma breve introdução, a gente vai mergulhar ali no livro, e a partir do livro a gente vai despontar alguma reflexão sobre a mulher Ruth. A trama do livro é conhecida aqui em 2 partes principais, né? Essas cenas, elas foram retratadas por vários artistas. Se você for pelo Google, nas imagens, você vai encontrar muitos artistas famosos que retrataram o livro de Ruth, não é? Então, num primeiro momento, a gente sabe que aquela turminha de mulheres ali, elas ficam viúvas, e Naomi deseja voltar para Belém, para sua terra. Ruth tenta persuadir Ruth e a outra nora para voltarem para sua casa, afinal de contas, elas também ficaram viúvas, não é? Os filhos de Naomi tinham falecido, e Ruth compromete-se em ser uma companheira fiel de Naomi. Voltam para Belém, quer dizer, Naomi volta para Belém, volta para a Terra Prometida, para suas raízes. Lá, né, de forma muito pobre, Ruth começa a trabalhar no terreno de uma pessoa importante, colhendo as espigas que ficavam para trás da colheita.
Havia uma tradição judaica de que o dono da terra tinha o direito da terra, então ele colhia, e aquilo que ficava para trás era dos pobres. Isso é interessante, né? Uma generosidade, né? A lei judaica cuidava do pobre, cuidava do estrangeiro, cuidava do viúvo das viúvas dessa forma. E aí, então, Ruth, que era viúva, estava ali colhendo aquilo que tinha avançado da colheita, quando Boaz ele se encanta por aquela mulher. Acontece algo interessante que a gente vai tratar um pouquinho a mais. A relação de parentesco entre Naomi e Boaz permitia que Boaz se tornasse, ou Boaz é o nome também que se vai variando, Boaz, ele se tornasse o redentor, aquele que tiraria da carência, tiraria da marginalização determinada pessoa, pagando as dívidas daquela determinada pessoa. Isso por um certo parentesco. Então é interessante que em determinado momento, quando Ruth volta para casa e conversa com Naomi, Naomi vê ali uma possibilidade de redenção, né, daquela situação sofrida que ela e a sua nora estavam vivendo. E faz, não é, de certa forma, que Boaz entenda que o direito de redenção lhe pertencia. Boaz era um homem justo, não é? E ele não faz uso disso de uma só vez. Ele diz que há um parente ainda mais próximo de Naomi que poderia fazer em benefício dele, né? Em benefício delas. E aí ele vai até a porta da cidade, conversa com o grupo dos anciãos, fala com um parente mais próximo de Naomi e diz: olha, você tem um direito sobre essas mulheres, não é? Você quer usar desse direito? E aí aquele homem diz: não, eu não vou usar, você pode usar. E aí acontece, não é, de Naomi e Ruth ser levada em matrimônio e Naomi então ser resgatada a sua dignidade, ter comida, ter casa, ter terra também. Então você vê ali, né, nessa história, nessa trama ali, esses dois painéis, essas duas figuras, a fidelidade de Naomi e depois esse episódio, não é, da redenção daquelas duas viúvas. Aqui é só para a gente recordar, não são 4 livros apenas, desculpa, 4 capítulos, então eu queria somente recordá-los. Para nós, não é, o autor e a data da composição não nos importa. Então, não é importante a gente passar, né, muito tempo conversando sobre isso. No entanto, é importante a gente entender que o livro de Ruth é uma novela. Existe uma questão, estudiosos falam que muito provavelmente não existiu, Ruth não existiu, não é uma mulher, historicamente falando, mas é uma novela que se desenvolve uma trama bem elaborada, com várias cenas e um desfecho feliz. A favor dessa tese, que é um gênero literário, uma novela, se levanta alguns argumentos. Um deles, por exemplo, é a questão dos nomes. Os nomes têm um significado. Ruth significa companheira, fiel. Naomi significa agradável, doce, dócil. É uma sogra dócil, agradável. Boaz significa força, porque ele tinha uma força para, de certa forma, organizar ou redimir, né? Uma força, de certa forma, legal para redimir aquela situação das viúvas Naomi e Ruth. Então, o gênero literário do livro é uma novela. E a sua historicidade, ela é esvaziada, não aconteceu, não existiu Ruth, mas ela existiu dentro da literatura bíblica e como palavra de Deus. Aí alguém poderia levantar esse questionamento: meu Deus, mas então Ruth não existiu? Isso não é um problema para nós. Por quê? Porque determinados personagens bíblicos
não é? Eles nos falam como se fossem pessoas realmente. E aí eu vou usar uma metáfora para uma analogia, talvez, não é? Nós sabemos que Odete Roitman era um personagem de uma novela, mas é até hoje tão real como se ela fosse realmente um personagem vivo. Entendem? Eu exagerei na comparação para que a gente entendesse que o fato de Ruth não ter sido uma mulher histórica não quer dizer que não seja um personagem que venha incidir na nossa história e, dentro do contexto bíblico, se tornará também, por meio desse personagem, que Deus vai ensinar alguma coisa ou muita coisa para nós enquanto igreja e para as mulheres de forma especial. Tá certo? O fato de ser uma novela, portanto, não esvazia o impacto da mensagem, até porque vocês vão descobrir que o texto tem um fio de nylon embaixo que me encantou e que me deslumbrou. Vamos lá. O estilo, né, do livro, desses 4 capítulos, ele é sóbrio. Essa novela, ela é uma leitura tranquila, de certo suspense, que vai envolvendo o leitor a cada diálogo, a cada cena e a cada acontecimento. Praticamente numa tarde você lê aquele pequeno romance, aquela trama. Uma primeira cena está lá no capítulo 1 de 1 a 22, o retorno a Belém, não é? A segunda cena, a colheita de espigas no campo de Boaz. A terceira cena, o namoro no campo de milho, não é? A quarta cena, o casamento público. E o apêndice, que é importantíssimo, que não pode ser negligenciado. O apêndice conta aí a genealogia, não é? Que vai chegar até Davi. E aí a gente já descobre que Ruth tem a sua importância porque ela é uma das avós de Davi. A genealogia ali do apêndice nos ajuda justamente a entender que Deus utiliza, não é, do estrangeiro, porque Ruth era estrangeira, utiliza da mulher para gerar a vida que vai culminar com o rei Davi. O rei Davi é o ápice da história de Israel. Então, Davi, depois de Davi um tanto, depois vem Jesus, né? É o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, porque vem a uma descendência. Então, é necessário que vão se linkando os personagens dessa descendência. Aqui já um aprendizado do livro de Ruth, e esse não poderia passar despercebido também. Então, esse aqui, bem, eu contei aqui a trama do livro, já contava, explicava para vocês que o gênero literário é uma novela, certo? Isso vocês acompanharam, não é? Sim. Ótimo, obrigado. Então, a gente descobriu que o livro de Ruth não é um livro histórico, é uma novela que se desenvolve uma trama bem elaborada em várias cenas, como eu disse. Quais são essas cenas? Não é? O estilo é sóbrio, a gente acaba justamente conhecendo o livro de forma muito rápida, não é? Primeira cena, o retorno a Belém, depois a segunda cena, a colheita de espigas, a terceira cena, o namoro no campo de milho, e a quarta cena, o casamento público. E o apêndice, que é importantíssimo, como eu dizia para vocês, por quê? Porque a genealogia, ali está a genealogia que vai chegar até Davi. Na história do povo de Israel, Davi, ele é essencial, não é? Ele é um divisor de águas. Então, Ruth tem a sua importância porque vai ser uma das avós de Davi. A partir da linhagem que nasce de Ruth, virá o rei Davi, que é o ápice da história do povo de Israel. E aí é interessante a gente descobrir que nessa linhagem Deus faz uso de uma estrangeira, que é Ruth, faz uso de uma mulher para que Davi, não é, seja nasça, não é, para que
Davi venha a ser rei. E aí a gente já descobre também alguns ensinamentos, né? O quanto é importante a tratativa de Deus para com os estrangeiros, não é? Para com os outros, para com os diversos. A gente tem a tendência de dizer que nós somos os corretos, os certos, nós somos os tais, e de repente Deus utiliza de alguém que é de fora, de outra linhagem, de outra, para que a graça dele aconteça, não é? É um ensinamento que já esse livro vem trazer para nós, e é o que eu quero trazer também para vocês. No entanto, a minha primeira partilha, o meu primeiro entendimento sobre o livro, nos fala desses dois pontos interessantes: a fidelidade e o Redentor. Por quê? Antes da gente falar sobre o livro em si, Ruth é descrita como uma mulher fiel, certo? Ruth é descrita lá no início do livro, na conversação com Naomi, como uma mulher fiel. E eu queria introduzir vocês a esse conceito de fidelidade, que é diferente do conceito de perseverança. Fidelidade e perseverança parecem ser sinônimos, mas não é. A grosso modo, de forma clara de entendimento, perseverança, ou quando uma pessoa é perseverante, a gente poderia dizer que é uma pessoa que está firme no seu propósito, certo? E não abre mão do seu propósito e é motivado àquele propósito independente de todas as circunstâncias. As motivações são sempre as mesmas. Eu quase que dizendo, eu bato o pé e é assim que tem que ser. A pessoa perseverante é uma pessoa obstinada, é uma pessoa insistente. Desculpa frisar de forma talvez negativa, porque o meu objetivo é esse mesmo, da gente levar ao entendimento de fidelidade, em que fidelidade tem esse teor de constância, mas encontrando novas motivações para viver aquele compromisso. O perseverante, ele vive o compromisso assumido com as motivações que ele teve quando cumpriu aquele compromisso, quando assumiu aquele contrato. O fiel é aquele que mantém o seu compromisso, mas constantemente, não é? Atualiza, constantemente visita as suas motivações para continuar perseverante, para continuar sustentando o seu compromisso, para continuar sustentando o seu contrato. Aqui é uma diferença muito interessante. O perseverante, repito, ele fica agarrado no passado, eu disse e vai ser assim sempre. O fiel, ele olha o passado, olha o futuro e diz, eu encontro motivações novas, outras motivações, eu me renovo para continuar sustentando o meu compromisso. Isso é muito iluminador a partir de Ruth. Por quê? Porque ela poderia ter sido perseverante. Bem, eu assumi um compromisso, eu vou aonde a senhora for. Mas ela não é descrita como perseverante. Ela é descrita como fiel. Ou seja, eu tenho várias motivações para não ir. Eu tenho várias motivações para ir. Eu escolho aquelas que me são suficientes para continuar a minha relação contigo, Naomi. E as minhas motivações vão para além de ti. Por quê? Porque não estou apenas sendo perseverante no nosso compromisso familiar. Eu estou encontrando motivações maiores. O teu Deus se torna o meu Deus. Eu não te sigo, eu não te acompanho apenas por fraternidade humana
ou por causa de um compromisso entre nora e sogra. Eu te acompanho porque agora eu encontro outras motivações. E as outras motivações me unem a ti, porque o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth, ela é descrita como fiel porque ela encontra dentro delas novidades, ela encontra dentro delas novidade constante para, não sustentar, vamos assim dizer, o laço que a une com Naomi. E isso é interessante para nós. Para nós, aí tem uma irmã, religiosa, eu sou padre, existem casais casados, e aí a perseverança ou a fidelidade? Eu tenho que ser perseverante no meu compromisso sacerdotal ou eu tenho que ser fiel ao meu compromisso sacerdotal? Num primeiro momento, talvez na minha juventude, eu diria que eu preciso ser perseverante. Eu assumi e não abro mão. Mas agora, aos 16 anos de sacerdócio, eu já tenho que me entender como tenho que encontrar motivações outras para continuar sendo fiel. Porque aquelas da juventude já talvez nem me sustentam mais. O mundo não é tão colorido, não é tão romântico como aqueles que me fizeram abraçar o sacerdócio. Por isso eu tenho que renovar em mim as motivações. E isso vai me tornando fiel. Isso vai me tornando fiel. Por consequência, perseverante. Por consequência, constante. Mas a fidelidade, ela é orgânica, ela é vital. Ela precisa, de certa forma, ser sempre renovada. Esse é o primeiro ponto, a primeira partilha. E a segunda é essa, não é? O Redentor. Aqui é interessante porque, como eu dizia antes, não é? Dentro da lei judaica, um parente próximo poderia se tornar um que liberasse daquela condição de exclusão. E era uma lei judaica e existiam esses personagens pela lei. Boaz, ele tem um parentesco sobre Naomi e, portanto, sobre Ruth. Afinal de contas, ela era casada com um dos filhos de Naomi. E ele faz uso dessa autoridade. E ele se apresenta como aquele que pode tirar o peso das costas de Naomi. Pode tirar o peso das costas de Ruth, não é? Então, aqui a gente vê, de certa forma, delineado o papel de Jesus Cristo, que é aquele que assume um parentesco conosco, assumindo a nossa carne, certo? Aqui, então, o livro se abre a um horizonte cristológico maravilhoso, não é? Jesus, ele se encarna, ele assume o nosso parentesco, ele assume a nossa carne. Por quê? Porque ele tem o direito de pagar, vamos assim dizer, pela nossa libertação. E ele o faz, assim como Boaz, não é? Jesus assume um parentesco conosco, ele se faz carne conosco, para que nós fôssemos redimidos, não é? E nos tornássemos filhos de Deus. Eu vou ter que correr um pouco mais, porque a minha internet já deu sinal de que ela está ruim. Mas vocês me acompanharam até agora? Muito bom. Sim. Ótimo, obrigado. Sim. Então, essa primeira partilha que eu fiz para vocês era algo que me encantava no livro de Ruth, já antes de estudar por vocês. Então eu quis, de forma breve, apresentar esses dois pontos que me chamam muita atenção. Fidelidade, o tema da fidelidade, e o tema do Redentor, porque nos abre a Jesus Cristo, certo? No entanto,
quando eu fui estudar sobre o livro de Ruth, descobri coisas mais lindas. E eu queria trabalhar com vocês. Vamos a essa mensagem teológica, não é? Que eu descobri, a descoberta de algo muito mais profundo e muito mais lindo. Cito o livro de Ruth. Bendito seja ele, o Senhor, respondeu Naomi, porque mostrou-se misericordioso tanto para com os vivos como para os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, um dos que tem direito de resgate sobre nós. Aqui é o papel do Redentor, não é? Aquele que tem um direito de resgate. E Boaz é figura, é profecia de Jesus Cristo, não é? Jesus é aquele que tem o direito de resgate por nós. Ele nos resgata da nossa condição de pecadores e nos dá uma dignidade, não é? Como esposo, como esposa, como a gente não é? Vai aprender enquanto ser igreja, não é? Boaz assume Ruth e gera um filho em Ruth. Jesus Cristo assume a igreja e gera a humanidade nova, não é? Ele é o Redentor que nos redime e nos torna fecundos, vamos assim dizer. Mas vamos aí mergulhando a essa mensagem teológica, não é? Leio para vocês. Vê-se em Ruth um retrato vivo do heroísmo de fé que não teme nenhum obstáculo. Deus é o protetor das viúvas que confiam nele. Ruth escolheu o Senhor como seu Deus e sob suas asas buscou refúgio. É o Senhor quem toma conta de Noemi. Então aqui você vê uma profissão de fé. Primeiro destaque dessa mulher, Ruth, é uma mulher de fé, não é? Ela primeiro baseia a sua fé na fé de Naomi, mas em determinado momento ela professa: o teu Deus é o meu Deus. Veja aí a importância dessa mulher, dessas mulheres que estão aí, e a importância de serem mulheres que sustentam a fé de outras pessoas. Por quê? Se você é mãe, o teu filho poderá professar a fé em Deus através da tua fé. O teu esposo através da tua fé. Se você é catequista, os teus catequizandos acreditarão em Jesus Cristo por causa da tua fé, não por causa da doutrina que você está ensinando, mas por causa da fé que você tem. Naomi era uma mulher de fé, e por causa da fé de Naomi, Ruth professou a fé no Senhor. Quando Ruth e Naomi professam a fé no Senhor, algo acontece de extraordinário, que, no entanto, é muito sutil e muito escondido no livro. No centro do livro está a misteriosa e escondida a ação de Deus, que dirige secretamente a história humana. Nessa narrativa, prestem atenção nisso. Nessa narrativa, o agir de Deus é discreto, é oculto, como na história de José de Egito, e como na história de Davi, que foi conduzida até ele ser rei de Israel. Deus é o principal ator do drama, mas sua presença é misteriosa. Quando a gente vai ler o livro de Ruth, a gente pensa que a gente vai encontrar uma mulher. Sim, é verdade, mas ela é espelho de uma realidade muito mais profunda. O principal ator do livro de Ruth é Deus. É Deus que está escondido, uma presença misteriosa, sutil, que vai conduzindo a história daquelas mulheres até a salvação, até a redenção, já que Boaz se apresenta como um redentor. De fato, a história de Ruth aparece desenrolar-se totalmente sob o plano humano, mas na realidade é dirigida por Deus.
Os eventos que parecem acontecer por acaso são obras de Deus. De repente, as duas mulheres chegam a Belém justamente no tempo da colheita. Ruth, por acaso, se encontra na propriedade de Boaz e ele chega por acaso naquele momento. Nos eventos simples da vida cotidiana, aparentemente casuais, se esconde a mão providencial de Deus. Aqui eu quero fazer um questionamento, e é esse aí o que eu gostaria de partilhar com vocês. Nós acabávamos de falar nesse slide que Ruth é um retrato vivo do heroísmo de fé. É uma mulher de fé. E aí a gente descobre aqui nesse slide que Deus vai fazendo de forma casual, no entanto providencial, as coisas acontecerem. Cito um próximo slide. A ênfase do livro de Ruth não recai sobre as intervenções sobrenaturais diretas do Senhor. Ruth é uma mulher de fé, Deus age de forma sutil e nós não vemos nada de extraordinário. Não tem fogo caindo do céu, não tem milagre acontecendo, não tem nada de intervenção sobrenatural. Isso é encantador, porque às vezes a gente tem a nossa buscando coisas excepcionais para que nós sejamos fiéis, no sentido de professar a fé. Eu só acredito se ver, sabe aquela dimensão? Mas de repente a gente vê em Ruth, no livro de Ruth, que não tem intervenção sobrenatural direta do Senhor. As ações, no entanto, as ações divinas são sugeridas. O aceno é colocado sobre o homem como colaborador de Deus. Todavia, o livro demonstra também que há limites à iniciativa humana e que o Senhor é aquele que ajuda a superar a crise e garante um proeminente futuro. Neste livro, gente, preste atenção, neste livro, o Senhor é um Deus oculto que opera na esfera humana como em uma corrente subterrânea fecunda. Repito essa frase que eu destaquei. O Senhor é um Deus oculto que opera na esfera humana como em uma corrente de água subterrânea e que é fecunda. Pensa nisso, no que nós estamos vivendo hoje. Parece que nada acontece, ou parece que tudo acontece com muita crise e muita dificuldade. E a gente, às vezes, espera uma intervenção sobrenatural divina. No entanto, nosso Deus é o Deus da história. É um Deus oculto que opera na esfera humana como em uma corrente subterrânea. À primeira vista, citando o livro de Ruth, as ações parecem ser humanas. Naomi e Ruth vão para Belém, a colheita, Boaz entra em cena, mas no fundo, Deus está presente e ativo em todos os lugares. Deus está presente e ativo em todos os lugares. Deus não age somente em ambiente sacro. Deus não age somente em ambiente eclesial. Gente, isso é maravilhoso. Porque às vezes a gente pensa que Deus somente está conosco. Só que Deus está para além do nosso meio, do nosso curral. É claro que existe, sim, o mal fora. Mas Deus também está lá fora. Então ele está no ambiente de trabalho. Ele está nas circunstâncias da vida. Ele está nessa situação histórica atual que nós estamos vivendo de crise. Tecendo a história, tecendo como se fosse um bordador, não é?
um rendeiro, né, uma rendeira, né, com os fios da história, Deus vai conduzindo a história, vai, né, conduzindo a história dos homens, Naomi, Ruth, Boaz. Parece que os eventos são ocasionais, casuais, mas de repente não. É Deus que está por debaixo, subjaz todas as coisas, providenciando todas as coisas. E ele não age somente em ambiente sacro. Por isso, sim, é necessário que rezemos para que ele haja entre as instituições civis, para que ele age nas instituições políticas, nas instituições governamentais, nas instituições de saúde. É necessário que a gente peça, que a gente não só pensa, mas tem uma profissão de fé mais alargada, no sentido de que Deus não age apenas entre nós, mas age no todo. O livro de Ruth, então, vem mostrar que ele não faz uso de intervenções excepcionais, sobrenaturais, mas vai, não é, colocando as coisas no seu devido lugar para que cheguem a bom fim, para que cheguem a um término positivo. No entanto, é preciso que nós sejamos como Ruth, mulheres, homens de fé, nesse Deus que age sutilmente, nesse Deus que age ocultamente, nesse Deus que age secretamente, nesse Deus que conduz a história, mesmo quando a gente não vê a sua presença e não experimenta o calor, não experimenta a infusão do Espírito, o fogo ou coisa assim. Mas Deus está, porque Ele está. Então, o livro de Ruth já nos mostra como Deus está na cotidianidade. E aí a gente vai tocar, vamos assim dizer, se vocês me permitem, vai tocar, né? A gente vai tocar em algo muito concreto. A gente vai tocar na fé da Dona Maria do apostolado da oração. Sabe a Dona Maria? Ou vamos tocar a fé na fé do seu José, que é lá do apostolado da Legião de Maria. Sabe aquele senhorzinho de rugas e tudo, que tem já mansidão, que já tem certeza de que Deus existe e que não fica para lá e para cá procurando aonde Deus está, mas a Dona Maria já sabe, o seu José já sabe. A gente fica às vezes descabelado, a gente fica desesperado, onde Deus está, e a gente não percebe que Ele está no meio de nós, Ele está conduzindo a história, mesmo com todas as dificuldades, e chegar a ter a tranquilidade, ou a mansidão, ou a firmeza de fé de Ruth, de Naomi, da Dona Maria, do seu José, é o que nós mais desejamos. Porque de altos e baixos, ninguém aguenta, ninguém suporta. Ou de expectativas de intervenções divinas. Não! Nem sempre Deus vai agir de forma extraordinária. Mas sempre, sempre, Deus vai agir de forma ordinária. Ordinária no sentido cotidiana. E até mesmo, muitas vezes, de forma oculta, subterrânea, escondida. Mas nós cremos num Deus assim? Ou a nossa fé é no Deus de poder e de milagres, e só vivo a minha fé se eu ver poderes e milagres? Isso faz a gente pensar. Vamos dar um passo. No início do livro, Naomi recorda que o Senhor tinha visitado o seu povo e tinha lhe dado o pão. O Senhor é aquele que doa. No fim da narração, de novo, foi a ação de Deus que permitiu a Ruth conceber, a dar vida. Dois momentos fundamentais do livro.
O Senhor bendiz a terra que produz o pão e bendiz Ruth, dando-lhe um filho. Cumpre-se assim a promessa feita aos patriarcas, a promessa da terra e da descendência. Essas são duas dimensões que são próprias do povo de Israel. Ter terra onde morar, porque eles tinham sido expulsos, não é? E ter descendência. Ainda hoje, não é? Acabamos agora a 6ª semana social. A CNBB, a Conferência, a Igreja trabalhou a 6ª semana social. Com 3 T's, segundo o Papa Francisco. Teto, terra, teto e trabalho. Terra, teto e trabalho. Ou seja, todas as pessoas, elas precisam ter a sua dignidade respeitada com trabalho, com terra, no sentido de um lugar onde poder cultivar o pão ou se alimentar, e teto para morar. Então, o quanto hoje nós vemos negligenciada essa promessa de Deus por estruturas, não é, que a gente vai vendo aí na sociedade, que roubam a dignidade da pessoa por trabalho, por ter uma habitação, por ter um lugar onde repousar. A promessa de Deus é de terra e descendência. Naomi e Ruth, não é? O livro de Ruth nos mostra que Deus é um doador. E se a doação não chega até nós, pode ser que o pecado esteja obstruindo essa graça. E é necessário que a gente faça o possível, como homens e mulheres de fé, para que essa graça da doação chegue a todos. Pão para todos, não é? Terra para todos, teto, casa para todos, trabalho para todos. Outra dimensão do livro é a dimensão da bênção. O livro de Ruth nos fala da bênção. Naomi abençoa as suas noras. Boaz abençoa Ruth. Naomi abençoa Boaz. As mulheres abençoam Naomi. A bênção que os vários personagens se dão é um apelo a Deus, de cuja bondade e fidelidade vem ajuda, proteção e fecundidade. Nós somos homens e mulheres de bênção? Nós somos homens e mulheres que abençoamos? Nós somos homens e mulheres que temos esse hábito de dar a bênção, de transmitir a bênção? O livro de Ruth nos fala sobre isso. E por fim, não é? Como eu já falava para vocês, o escopo do livro é, sem dúvidas, o de traçar uma linha de Ruth a Davi. E a descendência, importantíssima para o povo de Israel. Decisiva para compreender o livro é a genealogia final, de 4:17. A casa de Davi é fundada sobre uma história providencial, providência de Deus, da qual participam alguns estrangeiros, pessoas de fora, não somente os bons, mas aqueles que não são tão bons, não eram considerados como povo da aliança. Deus age para além dos nossos ambientes e coloca todos a serviço dele. Também, alguns se referem ao livro de Ruth como o Evangelho das Mulheres. São elas, de fato, que dominam a cena. São elas que tomam a iniciativa, são elas que interpretam os eventos, são elas que agem de modo autônomo. Portanto, a gente vê aqui também traçado o protagonismo feminino nas Sagradas Escrituras, nasce ali que não pode ser desrespeitada, que não pode ser desvalorizada. Me impressiona, caros e caras, os números que nos acompanham e nos assustam. As comparações dos números, poderia assim dizer.
Eu não vou citar agora a pesquisa porque eu não me veio em mente, me veio agora à cabeça isso. Mas nós temos o grande título, não é? E até mesmo nos esbaldamos de que somos a maior nação cristã do mundo. Em número, nós somos os mais cristãos, entre católicos e protestantes. O maior número de cristãos no mundo. No entanto, nós somos, enquanto brasileiros, uma das nações que mais não é, violentam as mulheres. A violência contra as mulheres no Brasil tem números absurdos. E olha que interessante. Somos uma nação cristã. Tem algo que não bate aqui. Nós professamos uma fé bíblica e cristã, cristológica, vamos assim, bíblica, porque nas Sagradas Escrituras a gente vê aí o Evangelho das Mulheres. A mulher é respeitada. Jesus Cristo, no ápice dessa revelação, torna a mulher par e par, vamos assim dizer, uma relação horizontal maravilhosa. A nossa fé coloca a mulher num lugar importantíssimo, junto, não acima e nem abaixo. No entanto, a nossa cultura brasileira ofende a mulher, ofende com palavras e com agressões físicas, como nenhuma outra nação no mundo. E aí a gente percebe o quanto a nossa fé está dissociada da vida. E aí a gente precisa professar uma fé que incida na nossa vida e mude até mesmo o perfil brasileiro, do homem brasileiro, da cultura masculina brasileira. Poderíamos dizer que o livro de Ruth, então, é de um feminismo bíblico, entendam-me bem, de um feminismo cristão correto, vamos assim dizer. Por quê? Porque as mulheres tomam a iniciativa, interpretam os eventos, são respeitadas, não é? Vale a pena a gente ler também Ruth dentro desse patamar da emancipação feminina. E aí um documento da igreja sobre a dignidade das mulheres, do Papa João Paulo II. Vale a pena ser conhecido pelo grupo de estudo que vocês estão fazendo, não é? Então fica o convite também para falar sobre o documento sobre a dignidade das mulheres do Papa João Paulo II. E ali é um documento bastante interessante, não é? Que busca nas Sagradas Escrituras, através das mulheres que vocês estão estudando, exemplos de um feminismo realmente correto, orgânico, positivo, não é? Cristão. Apesar das nossas dificuldades de apresentação, a gente já vai chegando para a conclusão. Passo a última tela e depois um adendo que eu faço para vocês. Uma releitura cristã desse livro pode tomar como inspiração a afirmação de Paulo: a vossa vida está escondida em Deus. Na nossa existência cotidiana, Deus é ocultamente presente e as nossas vidas estão escondidas nele, porque Cristo está conosco no caminho da desolação para conduzir-nos à colheita da ressurreição. Como simples episódios da história de Ruth, assim também nossas existências cotidianas, simples, escondidas, sem nada de excepcional, têm uma dimensão profunda. Por quê? Porque Deus está presente e guia a nossa história. O livro de Ruth mostra isso. Ela é uma mulher fiel porque vê, para além do evidente, do extraordinário, Deus presente e guiando a própria história.
Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. E antes, porém, eu queria tratar uma curiosidade, se me permitem. Só a título de curiosidade, aproveitando a ocasião, antes de repente de passar, tirar os slides e a gente poder conversar um pouquinho. Eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Eu queria que a gente fizesse de forma virtual e rápida, não é? Uma viagem juntos à casa da mãe, ao Santuário de Aparecida. Lá eu queria que vocês pudessem ver e lembrar, eu sei que vocês já foram, dessas duas fotografias. Imagina você que você está, não é, no centro do santuário, lá perto do altar, e a primeira foto essa, não é, que está à minha esquerda, eu acredito que está à direita de vocês, é a do nicho de Nossa Senhora, certo? Do nicho de Nossa Senhora. Então, nós estamos ali de frente. De costas para nós, portanto, está essa outra foto à direita, que tem o Cristo com uma iconografia pintada ali. Eu queria que vocês visualizassem isso aí, se localizassem geograficamente no templo. Por quê? Porque ali existe uma intuição maravilhosa, não é? No altar de Nossa Senhora Aparecida, no altar de Nossa Senhora Aparecida, vocês vão encontrar essas duas fotografias, esses dois painéis. E se vocês olham aqui, tá vendo aqui onde eu estou apontando? Você tem Adão e Eva e todas as mulheres das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. O primeiro painel é esse, depois nós temos aqui a Virgem Aparecida, e depois continuamos com as mulheres aqui. Então nós temos representado, não é? Ao lado da Virgem, as mulheres do Antigo Testamento. Estão representadas Eva, Ruth, Esther, Débora, todas as mulheres que vocês estão estudando, Judite, não é? Cada uma das mulheres. Então, quando vocês forem ao santuário, notem isso. Vão lá ver a imagem, né, naquele passadiço, veem a imagem, mas antes contemplem ali as mulheres da Bíblia, certo? Quando você está ali, não é? Do outro lado, de costas, que aí seria essa fotografia aqui, ó. Do outro lado do santuário, o santuário é uma cruz, né? Nós sabemos, o centro, né? Esse é o altar da Virgem, com as mulheres que estão aqui, certo? São esses painéis aqui que nós estamos vendo. Do outro lado, aqui, né? Está esse painel que vai ficar muito ruim de visualizar agora. Esse painel aqui, onde está o Cristo no centro e as mulheres da história da igreja. Essas são as mulheres da igreja. Lindas mulheres. Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, Santa Catarina, Santa Luzia. Aqui estão representadas todas as mulheres, não é? Importantes da história da igreja. Na época em que o painel estava sendo pintado, Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, ainda era viva e está ali representada, não é? Então aqui vale a pena vocês, quando forem ao santuário, já que fazem parte de um grupo de estudo das mulheres da Bíblia, que visitem e vejam as mulheres ali junto do altar de Nossa Senhora e do outro lado as mulheres da vida da igreja. Nas outras asas, que eu não trouxe para vocês, nas outras asas da basílica, estão os profetas, os homens profetas, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Jeremias, e do outro lado, os homens
da história da Igreja do Brasil, não do mundo, da história da Igreja do Brasil, não é? E aí Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, não é? Chico Mendes também está ali. Lembra que eu falei que Deus age para além dos limites da Igreja? Olha que bonito isso, né? Ah, mas Chico Mendes, sim, Chico Mendes também, porque foi um homem que buscava justiça, né? Então ele está representado ali também. Veja, eu quis trazer essa curiosidade para vocês apenas para não perderem, né, a oportunidade de, quando forem ao santuário, poderem também localizarem as mulheres da Bíblia e Judite, e Ruth, e Esther, que são as que estão sendo o motivo da conversa e da partilha de vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos essa noite e espero que, apesar de não ter conseguido passar os slides como eu gostaria, o conteúdo tenha chegado até vocês. Ruth nos ensina a sermos fiéis, mais do que perseverantes. O livro de Ruth nos fala sobre o Redentor, e o Redentor para nós é Jesus Cristo, que paga, não é, a nossa dívida e nos dá uma dignidade nova. E o livro de Ruth nos fala principalmente, não é, de um Deus que age no escondido. E que somos convidados, portanto, a acreditar nesse Deus que não age de forma extraordinária, com intervenções miraculosas, mas que age. Age porque Ele é o Senhor da história. Muito obrigado pela atenção de vocês.